E hoje nós temos uma grande felicidade de ter conosco um profissional conhecido de todos já e que, felizmente, é aqui também da nossa Fundação Getúlio Vargas, no momento que está exercendo um cargo executivo muito importante e que vai nos falar sobre regulação de mercado de capitais. Eu acho muito pertinente essa análise aqui na nossa IPGE, na nossa Escola Brasileira de Economia e Finanças, porque, afinal de contas, a Comissão de Valores Imobiliários foi fundada em 1976 pelo ex-diretor da nossa escola, o professor Mário Henrique Simonsen. Então, é natural que nós estejamos todo esse tempo acompanhando o assunto e que nós queiramos muito nos instruir sobre o papel do regulador no mercado de capitais. Então, é um grande prazer e uma grande honra ter aqui conosco vou chamar de professor, porque ele já professor, não deixa de ser professor nunca, o nosso professor. E hoje ele vai falar também como professor, vai falar para os nossos alunos. O nosso professor Marcelo Barbosa, que é presidente da Comissão de Valores Mobiliários, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, como todos sabem, é um excelente curso de Direito, mestre em Direito pela Universidade de Colômbia. Foi professor de Direito Comercial da UERJ, Direito Societário do Programa de Educação Continuada, aqui da nossa Fundação Getúlio Vargas, de 2007 a 2015. E desde 2016 também atua como professor de casos concretos de Direito Societário e Mercado de Capitais da FGV, exceto quando, uma vez nomeado para a função executiva. Foi presidente do Conselho Curador da Fundação Estudar e membro do Conselho Consultivo da Columbia Global Centers Latin America. Autor de vários artigos sobre temas de direito societário e de mercado de capitais e palestrante em conferências no Brasil e no exterior. Eu lembro a todos que essa conferência está sendo filmada, será depois objeto de exposição na internet. Aqueles que não entenderem uma ou outra coisa poderão novamente ver a conferência e abriremos dentro daquele espaço de tempo usual para temas contemporâneos, nós vamos abrir para perguntas e respostas. Então, peço a todos uma grande salva de palmas para o nosso professor Marcelo Barbosa. Boa tarde a todos. Eu estou muito satisfeito de vir aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o papel do regulador, em especial porque geralmente as falas que eu tenho feito em público são para, vamos dizer, são para plateias bastante diferentes do que estudantes aí, em sua maioria em fase ainda de graduação. O que eu quero dizer com isso? Normalmente o meu público são os regulados do nosso mercado, que a gente vai ver quem são aqui, e já é talvez um público com interesses em jogo, com perguntas e muitas vezes as respostas já antes das perguntas, e eu acho, pelo menos, se não mais interessante, no mínimo tanto quanto, mas uma vantagem muito grande ter uma conversa como essa aqui que a gente vai ter agora, é poder falar com pessoas que ainda estão formando o seu conhecimento na área, que fazem perguntas e que têm dúvidas de uma forma muito mais livre. Eu posso falar como acabou de ser dito aqui, que uma das vantagens que eu vi quando migrei de professor da pós-graduação para a graduação, o público é muito mais interessante. As dúvidas são muito mais interessantes e nos botam para pensar de novo, nos trazem de volta para aquele ponto exatamente onde vocês, na maioria, aqui estão. Então, para mim, de certa forma, eu vou usar um adjetivo, talvez vocês não estejam esperando, mas para mim, de certa forma, é um alívio
falar para um público aqui como vocês, porque me ajuda também a reoxigenar a cabeça. Então, sem maiores delongas, deixa eu só fazer aqui o meu disclaimer de praxe, né? Obviamente eu estou falando aqui por mim, não estou falando necessariamente pela CVM. A gente vai ver que a CVM ela é uma autarquia federal, que ela é composta por servidores de carreira, certo? Que são o que se chama aí comumente de área técnica da casa, que são os órgãos responsáveis pela supervisão, pela apuração, pelas acusações que são feitas, né, pela instrução processual, ao passo em que o colegiado é quem julga recursos e que aprova as normas. Então, eu tenho atos que eu, na CVM, como presidente, pratico isoladamente, mas eu não julgo sozinho, né? Então, tem muitos atos que eu dependo, inclusive, de votação majoritária no colegiado. Por isso, esse disclaimer. O segundo disclaimer, depois nós vamos ter espaço, certamente, para perguntas, e eu vou me empenhar ao máximo para que esse espaço também resulte em respostas para vocês. Mas eu vou... acho que a gente vai ter uma boa oportunidade aqui. Eu procurarei ser bastante breve, mas eu acho que se alguém tiver alguma dúvida importante no curso aqui dessa nossa conversa e quiser também me pedir para parar um pouquinho, para voltar, para falar, a gente conversa. Mas vamos procurar falar de forma bastante livre. Eu já vi, inclusive, que tem jornalista presente. Estou esperando que a gente esteja falando aqui também de forma livre. Pode ser? Melhor. Então, o que é o tema aqui, na verdade? É a gente falar um pouquinho num panorama geral, para a gente entender por que... Só um segundo. Por que o Estado regula o mercado? Se eu falar de pé, sem microfone, piora a gravação? É melhor falar dali? Dali. Eu vou fazer isso porque eu até... Tá bom. Melhor. Bom, como eu estava dizendo, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por que o Estado regula o mercado de capitais? Por que se uma companhia quer se financiar via a emissão de um valor mobiliário, né? Ela quer colocar esses valores mobiliários à venda para um mercado público, né? Por que o Estado interfere nessa operação? Por que ele interfere nessa decisão da emissão? Por que ele interfere na decisão dos potenciais compradores? Por que é assim? Alguém me ajuda? Vocês vão perceber que eu gosto de método socrático, mas alguém tem alguma ideia? Não estou ouvindo, desculpe. Existe uma assimetria informacional. Você foi no ponto. Não tem nada que um regulador de mercado faça que seja tão importante quanto tutelar a informação. Então, esse é o ponto fundamental. A gente sabe que no exercício da nossa atividade, a CVM ela exerce algo que é chamado de poder de polícia. É no exercício do poder de polícia que a CVM, de certa forma, assim como qualquer outro regulador, ela interfere nas liberdades individuais, dito assim. Mas ela interfere tendo sempre uma finalidade de interesse público em mente. Então, essas restrições ao exercício de liberdades individuais, elas são aceitáveis na medida em que, número 1, é reconhecido um legítimo interesse público, e número 2, que justifica, né, esse exercício de poder de polícia, e número 2, esse exercício de poder de polícia, ele se dá dentro de limites previstos em lei, para que isso não flerte com arbítrio, com abuso da parte da autoridade. Então,
muito resumidamente, a nossa missão, até prevista em lei, qualquer atividade que a CVM desempenha como regulador, ela se deve a fomentar a captação de poupança popular para financiamento de atividades produtivas, certo? Então, como você acabou de falar, se uma companhia ela quer se financiar trazendo sócios por meio de uma emissão de ações, ela vai fazer, a primeira coisa que ela faz é obter um registro perante o regulador. Quando ela obtém esse registro perante o regulador, para funcionar como companhia de capital aberto, ela se sujeita imediatamente a um regime informacional, que consiste numa série de obrigações periódicas e eventuais de prestação de informações para que o público-alvo das futuras captações, seja de ações, seja de outros valores mobiliários, para que esse público tenha acesso a um conteúdo mínimo de informações suficientes para que eles possam tomar decisões informadas sobre comprar uma ação, vender uma ação, manter uma ação. Isso é porque eu estou falando de ação, por enquanto. Mas é assim que se dá. A primeira coisa é o regime informacional. Alguém aqui assistiu o filme chamado Wall Street? Tem um pouco mais de 30 anos. Quem assistiu, quem assistiu vai se lembrar de uma citação do personagem, do Gordon Gekko. Ele diz que a mercadoria mais valiosa que ele conhece é a informação. Ele tem várias outras citações boas, mas eu acho que a única aproveitável academicamente é essa. Então, muito resumidamente, uma companhia fechada, ela tem uma limitação natural à captação de recursos. Ela está mais limitada a um mercado bancário, a princípio, e a emissões privadas. E ela realiza, através de uma oferta pública, né, essa sigla IPO é Initial Public Offering, né, a primeira oferta pública que ela faz, ela, como companhia aberta, ela faz essa oferta, e é importante vocês entenderem isso. Para que uma companhia possa fazer essa oferta, ela primeiro vem à CVM, pleitear o registro dela para funcionar como companhia de capital aberto. Em seguida, sim, ela vai realizar essa oferta. E aí, ela pode fazer uma oferta de novas ações. Vamos supor que ela tenha 1 milhão de ações que compõem o capital dela, ela quer dobrar o capital, quer emitir mais 1 milhão de ações novas. Então, isso é o que se chama de emissão, uma oferta primária. Ela vai colocar 1 milhão de ações novas em mercado e todo esse capital vem para a companhia. É todo capital novo. No entanto, pode-se dar também uma oferta secundária. Então, voltando, por exemplo, a companhia tem 1 milhão de ações e você tem alguns acionistas que querem colocar essas ações ao público por meio de uma oferta. Então, os titulares de 500 mil ações, nessa oferta, colocam as suas ações à venda. Quanto desse recurso vem para a companhia? Nada. Mas é uma forma de se colocar a companhia no mercado, né? De se tornar os títulos dela sujeitos à negociação, o que para a companhia tende a ser bom. Então, através desse processo de obtenção do registro de capital, ela se torna uma companhia aberta, coloca suas ações para listagem e ganha muito mais opções para seu financiamento, para o financiamento das suas atividades. Então, alguns aspectos aqui do mercado de capitais que são interessantes. O primeiro, eu já mencionei, é a captação da poupança popular para financiamento das atividades do setor produtivo. Então, todas as companhias podem pleitear, através da abertura de capital e da oferta desses valores, o financiamento.
Claro, isso tem custo. Existe um regime informacional, existe a obrigação de a companhia ser auditada por um auditor independente, que também é registrado perante a CVM, que também tem a sua atuação fiscalizada pela CVM. Existe uma supervisão, existe uma das áreas da CVM que faz justamente isso. Ela supervisiona o exercício das atividades dos auditores, que são os auditores que prestam serviços para companhias abertas ou para fundos de investimento, por exemplo. Então, esses auditores têm obrigações periódicas também, eles se sujeitam a um dever de revisão por pares, são firmas de auditoria que têm que fazer revisões periódicas umas das outras, tudo isso para garantir que a informação que chega para vocês, para nós, para o mercado, ela seja auditada, e auditada por um auditor idôneo. Então, esse é um trabalho que é realizado também dentro da CVM. E existe um elemento importante aqui também, que é a figura do risco. Investimento em mercado de capitais é um investimento sujeito a risco. Bom, e de risco, os que não sabem, em muito breve, vão saber muito mais do que eu sobre risco ao concluir aqui os seus estudos. Mas isso é um dado essencial, é um investimento em risco, o que somente reforça o ponto da relevância da informação anteriormente. Não ninguém é obrigado a estar no mercado. É uma decisão que embute um risco e que, portanto, requer informação, requer um acompanhamento. Por isso, alguns investidores que não são investidores por conta própria são assessorados por corretores, por agentes autônomos, por bancos de investimento, gestores e por aí vai, consultores. E, tanto mais, no mundo em que nós vivemos hoje, em que as tecnologias são, cada vez mais, elas vêm se tornando obsoletas. Eu costumo dizer que alguns dos meus antecessores na CVM, quando eles lidavam com situações inusitadas, é porque havia contratos de investimento com o boi gordo ou avestruz, e aí não se sabia, isso não é piada, isso é sério, e aí não se sabia direito se existia o lastro daquele investimento, se no pasto de fato havia o boi, se no criadouro havia o avestruz. Pois bem, nesses tempos de hoje, o que eu tenho que me preocupar é com os ativos virtuais. Qual é o lastro de um ativo virtual, como vocês estão vendo? Por que um iToken tem valor? Também é uma pergunta que vocês vão se deparar aqui ao longo do curso de vocês e de fundamental importância. Por que tem valor? Outra pergunta, e essa já foge um pouco aqui do nosso âmbito, mas eu acho que é uma pergunta muito legítima para vocês se aprofundarem, estudantes aqui de graduação em economia. Essas chamadas moedas virtuais de fato são moedas? Eu tenho dificuldade em responder. Mas acho que é uma pergunta que vocês têm que se fazer. Não só pela questão mais específica do que vocês estudam aqui, como também é algo mais do tempo de vocês. Isso é uma questão, ainda é uma questão de fronteira, uma questão que está se formando e vocês são privilegiados por poder acompanhar esse problema enquanto ele acontece, né? Enquanto ele começa a acontecer. E aí, acho que é importante falar aqui também que o mercado ele tem vários e vários participantes. Quer dizer, as questões que são trazidas para nós envolvem a companhia, que é como a gente fala na faculdade de Direito, alguém aqui é estudante de Direito ou foi? Não? Ou plateia boa. Então, no direito, a gente tem uma figura que a gente chama de ficção jurídica. Ficção jurídica é algo que se constrói e a pessoa jurídica é uma típica figura jurídica, porque uma companhia, ela não pensa, ela não anda, mas ela toma decisões. Ela toma decisões pelos seus órgãos. Ela toma decisões na Assembleia, no Conselho, na diretoria, que são refletidas em uma assinatura de um documento por alguém autorizado, né? Então, uma companhia, ela é regulada, ela é um ente que está sujeito à regulação e à supervisão da CVM, ela tem
o interesse dela. Ela tem o interesse dela, que não é necessariamente o interesse de cada um dos acionistas. No direito a gente aprende, né, que quando o acionista, ele pode até ter um interesse distinto do interesse da companhia, mas quando ele se manifesta, principalmente numa assembleia, ele é obrigado a se manifestar pensando não no interesse dele, mas no interesse social, no interesse da sociedade. Quando eu falo sociedade aqui, é a sociedade anônima. Certo? Mas, ao mesmo tempo em que existe a companhia, existem os acionistas, existe o conselho também, o conselho de administração, que elege a diretoria, que também é um órgão, e cada um vai reagir de uma forma no equilíbrio desse sistema diferente. E aí, de novo, a gente tem vários problemas interessantes aqui de teoria da agência que vocês estudam. E você pode ter conselho, diretoria e acionistas, todos agindo de forma legítima, dentro do perímetro da lei, mas de formas diferentes, porque a lei admite esses comportamentos distintos, ainda que não na mesma linha. E aí, quando uma companhia dessa, se uma companhia dessa já é um universo tão complicado, a gente pode extrapolar e subir para imaginar que um dos acionistas da companhia é um fundo de investimento. O que é um fundo de investimento? Juridicamente, um fundo de investimento aqui no Brasil, e não é assim em todos os lugares, aliás, é na minoria, juridicamente um fundo de investimento ele é um condomínio. Aqui no Brasil se decidiu dar aos fundos de investimento a natureza jurídica de condomínio. Isso quer dizer que é uma comunhão de recursos que tem vários titulares, vários proprietários, mas nenhum deles sabe dizer qual é a parcela de quem. Ou seja, se eu tenho cotas de um fundo que tem ações de algumas companhias, eu não sei quais são as minhas ações dentro daquela carteira. Eu tenho uma fração ideal, eu tenho X%, é uma proporção do número de cotas que eu tiver em um dado momento. Então, dentro do universo de um fundo, você tem os cotistas, você tem o administrador do fundo, você tem o gestor do fundo, você tem o auditor do fundo. É mais um sistema complexo. Isso, quando a gente extrapola de novo, vamos pensar aqui no mercado. Onde é que essas ações são negociadas? Num mercado organizado. Vamos pensar aqui no exemplo que vem mais facilmente. No mercado de bolsa. O mercado de bolsa também é regulado. E lá existem também os órgãos decisórios, que fazem um trabalho também de supervisão, que a gente chama de autorregulação, né? Supervisionado pela CVM. Então, existem inúmeros interesses aqui. Num fundo de investimento, você pode ter uma política que talvez privilegie decisões num prazo diferente daquelas da administração da companhia. Está claro isso para vocês? Quer dizer, uma expectativa de retorno distinta. Você pode ter os administradores da companhia com ações, com direito a comprar ações, e essas ações serem valorizadas com determinados critérios, mas que não são exatamente critérios que agradam aos acionistas, por exemplo, a um fundo. E aí você tem divergência de interesses, cada um desses diversos participantes vai olhar para cada situação que envolve a companhia de uma forma diferente. E nenhuma delas será necessariamente ilegítima ou ilegal, só porque são diferentes. Então esse é um sistema extremamente complexo e que dá um enorme trabalho de se monitorar no dia a dia, na prática. E a gente vai falar um pouquinho disso. Então eu falei um pouquinho sobre poder de polícia, lá no início. O objetivo é exatamente manter a ordem pública, delimitando as liberdades de cada um. Ou seja, um exemplo elementar aqui, uma companhia não pode acessar o público para oferecer ações à venda sem antes obter um registro, sem antes se sujeitar a um regime informacional. Ora, eu poderia pensar,
Não, mas vem cá. Se eu chegar aqui no auditório aqui do 12º andar e disser que eu quero fazer uma oferta para quem estiver aqui e para quem mais vocês quiserem oferecer. Estou dizendo isso para justamente tornar o público indeterminado, né? Por que eu não posso? Por que as pessoas não podem confiar em mim e comprar ações da minha companhia só com base no que eu disser aqui em alguns minutos de conversa? Faz sentido para vocês que possa ser assim? Quem me ajuda aqui? Pessoal, a hora agora é de conversar. Não faz sentido? Sim. Mas por que ela atesta que as informações são verídicas? Por causa do poder de polícia. Ela atesta por quê? Quando a companhia vem pleitear o registro de companhia aberta, ela se sujeita a um regime que a obriga a ter o auditor que atesta, né, que faz uma verificação dessas informações. Então, fica claro que fora desse regime, o Estado, né, quer dizer, não é interessante do ponto de vista de política pública que se possa acessar a poupança popular sem o mínimo dessa segurança. E essa discussão é interessante. Quantos de vocês aqui já compraram alguma moeda virtual, como se fala? Tá certo. Vocês tiveram acesso a o chamado white paper, certo? Vocês sabem quem fez o white paper? Não, estou perguntando. Não. Sabe quem fez? Quem fez? Da que você comprou. Você leu antes de comprar, certo? Você sabe quem fez o documento que você leu? Quem foi? Não estou te ouvindo, desculpa. Não precisa nem me dizer o nome. É só, você conhece quem fez, você sabe o processo que ele usou para fazer aquele white paper, você sabe que as informações que estão lá são verdadeiras. Mas não tem ninguém atestando isso para você. Pois é. Então, essa é uma questão importante. Porque você comprou, você é um estudante de economia. Você é uma pessoa que tem um nível de discernimento muito acima da média. Acredita, tem sim. Tem, mas o importante aqui é que a gente tem que encontrar uma barra para a gente nivelar o conhecimento mínimo. Então, o potencial investidor que vai ser procurado, que vai ser a poupança pública, né, o dono da poupança pública, tem que ter um mínimo de segurança. Quem garante essa segurança é quem exerce esse poder de polícia. Se, por um lado, nós estamos limitando um suposto direito de livremente acessar a poupança popular, por outro, no interesse público, no interesse da economia popular, nós estamos criando esse tipo de limitação. Isso é exercício de poder de polícia. E esse é apenas um exemplo. Alguma dúvida? Então vamos em frente. Então, é o que nós estamos dizendo ali. Prevalece, então, o interesse público sobre pequenas liberdades individuais que são parcialmente restritas, justamente em busca de um princípio considerado de maior importância. Então, daí a presença, né, do poder público editando essas normas disciplinadoras e criando, inclusive, a possibilidade de aplicação na prática de sanções. Mas as sanções só podem ser aplicadas após um processo de apuração, a concessão do direito de defesa e o julgamento. Isso se chama devido processo. E aí, no direito brasileiro, o poder de polícia está definido apenas no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que diz que se considera poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de um ato ou uma abstenção de um fato
em razão de um interesse público. E aí vem mais delimitação, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então, tem que ser muito bem delimitado para que o poder de polícia não possa ser confundido com o direito da autoridade de atuar de forma arbitrária, certo? E aí, vou passar um pouco mais rápido por isso. No fundo, isso é toda a base, né? Esse exercício do poder de polícia, toda a teoria por trás disso é a base que justifica a intervenção oficial do Estado na economia. Não estou dizendo aqui, quando a gente fala em intervenção do Estado na economia, não estou falando da decisão sobre se ter mais ou menos empresas sob controle do Estado. Estou falando da atuação através do exercício do poder de polícia mesmo. Então, a própria regulação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, já lá atrás, em 65, quando ainda não existia a CVM, né, que só foi criada 11 anos depois, era de facilitar o acesso do público a informações sobre os títulos e valores mobiliários, proteção dos investidores contra emissões ilegais ou fraudulentas, evitar fraudes, assegurar práticas equitativas, disciplinar a utilização do crédito no mercado de títulos, regular o exercício de atividade corretora, enfim. E aí, mais à frente, quando Mário Henrique Simonsen era ministro da Fazenda, ele encaminhou ao Congresso a exposição de motivos do projeto de lei que resultou não só na lei de SA, como também na lei 6385, que criou a CVM, e que sobrevive na sua enorme maioria, tal como originalmente redigida. E nessa exposição de motivos, o então ministro diz que a defesa da economia popular e o funcionamento do mercado exigem a tutela do Estado, com fixação de normas para emissão de títulos, etc., etc. Foi o que nós falamos. E, ao final, foi editada a Lei 7940, que criou a taxa de fiscalização, que é arrecadada pela CVM para poder prestar o exercício para poder exercer a sua atividade. Do que eu estou falando aqui? Essa taxa ela é paga cada vez que um registro é concedido. E ela é paga por cada ente regulado pela fiscalização contínua. Então, com esses recursos é que se financia, principalmente, a atividade exercida pela CVM. A justificativa para que isso seja cobrado dos agentes regulados é essa. É que, em contrapartida, o regulador, no caso, a Comissão de Valores Mobiliários, vai exercer as suas atividades. Então, os nossos objetivos, o principal deles é garantir a eficiência do mercado. Deixa eu só... Vou provocar vocês de novo. Quando é que vocês acham que o mercado pode ser considerado eficiente? Quem me ajuda? É mais fácil do que parece, pessoal. Se vocês falarem, vai ajudar. Quando não há nenhuma outra situação em que seria melhor para todos. Vamos lá. O que você faz no mercado? Você troca, você compra, vende. E o que é um fator importante para você comprar ou vender algo? Ter recurso, claro. E a sua decisão você toma baseada em informações, certo? Então é importante que aquela informação seja precisa. No que ela se traduz? Preço. Ela se traduz em preço. Então, uma das medidas que a gente pode usar para aferir a eficiência do mercado é, sim, em um dado momento, todas as informações relevantes estão refletidas no preço. Todas as informações sobre um ativo, se elas estiverem em qualquer dado momento refletidas no preço, isso é um sinal de eficiência. Claro que esse é um ideal, né? Mas ideal está aí para ser perseguido. E esse aqui é um dos papéis do regulador de mercado. E aqui, é o que eu ia dizendo,
O mercado é eficiente quando se considera que os preços dos ativos nele negociados refletem de forma neutra, ou seja, sem nenhum viés, né, todas as informações disponíveis ao público em geral. E aí a gente volta para a informação. Um dos nossos papéis, talvez um dos mais importantes, se não o mais importante, é garantir que as informações sejam sempre disponibilizadas ao mercado. Sejam sempre disponibilizadas ao mercado, quando a informação for relevante. Para quê? Para que os investidores possam tomar decisões de comprar, vender ou manter um determinado ativo dos quais eles são titulares. Então, para isso é que existe o dever de divulgação de fato relevante, que é objeto de uma instrução inteira da CVM, que tem esse regime estabelecido de forma bastante detalhada. Também a proteção dos investidores é um objetivo, e não deixa de ser uma métrica aí de eficiência. Quer dizer, quando alguém adquire uma ação que foi objeto de uma emissão fraudulenta, sem as informações necessárias, quando alguém é levado a erro, é importante que exista uma reação pronta de parte do regulador, né, para que a gente possa botar na prática mais um daqueles ideais que a gente vê, que é o seguinte: a atividade sancionadora ela deve ser sempre rápida, ela deve ser sempre previsível e ela deve resultar, e aqui eu vou de novo me arvorar no domínio dos economistas, mas ela deve sempre resultar num desincentivo suficiente. Estou falando bobagem? Não, acho que é isso, né? Ela deve sempre resultar num desincentivo suficiente. Por quê? Porque o agente que considera uma conduta fora dos contornos da lei, ele não pratica aquele ato. Mas se o desincentivo não for suficiente, ou se a supervisão não for percebida como rápida, ou se o processo for muito longo, isso pode tornar diferente o caminho, né, da decisão de um candidato a infrator. Então, também faz parte do nosso mandato na CVM manter instituições de mercado confiáveis. Por isso, a regulação de todos os prestadores de serviço, por isso a regulação dos mercados organizados, para que ninguém ache que o que existe ali é um faroeste, algo desorganizado. Eu demorei um tempo para me acostumar. Existe, enfim, os veículos adoram chamar a CVM de xerife do mercado. Eu não consigo associar o xerife fora do âmbito do faroeste. No começo eu me incomodava um pouco com isso, mas enfim, não dá para cobrar muita precisão sempre, e acho que é mais algo do ofício aí que a gente se acostuma. Mas no fundo, tudo isso de novo se traduz na facilitação de acesso a informações adequadas e mitigação do que vocês já haviam dito aí, da assimetria informacional. Todos aqueles que negociam têm que estar com as mesmas condições. Nos anos 60, lá nos Estados Unidos, surgiu uma linha de pensamento que entendia que o insider trading não deveria ser punido. O que é o insider trading? Insider trading é a negociação de um valor mobiliário com base no uso indevido de informação privilegiada. Certo? E aí o que os defensores dessa tese diziam? Eles diziam o seguinte: não, é melhor a gente deixar quem tem informação privilegiada negociar. Por quê? Porque isso vai ajudar a colocar aquelas ações no preço certo. Né? Se quem tem melhores informações começa a poder negociar, né, vai negociar num patamar que ele acha adequado. Então aquilo vai levar as ações para um preço certo. Essa tese volta e meia é lembrada, mas ela não foi muito longe, porque, enfim, ela é muito mais apelativa no primeiro minuto que você pensa nela do que nos próximos 30. Então, criação da CVM em 76, né? A própria lei da CVM e a lei das SA, quer dizer, elas são contemporâneas, e o contexto era esse, que está nesse quadro aqui.
né? Era um quadro de estagnação, tentativa de recuperação do mercado, estamos falando de meio dos anos 70. A CVM foi criada com competência para expedir atos normativos. Existem reguladores de mercado mundo afora que só exercem supervisão, que não editam regras. Existem outros que editam as regras, fazem a supervisão e julgam também. Nem todos são assim. Em alguns casos, a autoridade monetária é a mesma que regula o mercado de capitais. A Alemanha é assim, Itália é assim. No Brasil, não, Itália não é assim, desculpa, a Alemanha é assim. No Brasil, nós temos duas autoridades separadas, sendo que a CVM também tem um perímetro regulatório um pouco mais amplo do que se vê na média dos reguladores de mercado. Para dar um exemplo, vou fazer uma comparação óbvia. A SEC nos Estados Unidos, que é a inspiração, né, para a criação da CVM, ela também é uma comissão de valores imobiliários. Mas a SEC ela não regula commodities e ela não regula contratos futuros. Isso quem faz é o Commodities Futures Trading Commission, o CFTC. A SEC não regula os auditores que prestam serviços dentro do mercado, nem a CFTC. Quem faz isso é o PCAOB. Pois bem, no nosso perímetro estão as competências da SEC, do CFTC, do PCAOB combinadas e mais matérias societárias relativas a companhias abertas. Quando eu falo matéria societária, eu estou me referindo principalmente a deveres fiduciários, conflitos de interesse, esse tipo de coisa. Então, a gente tem um perímetro regulatório amplo e, a meu ver, bastante adequado, porque nos permite olhar de maneira uniforme questões que são muito correlacionadas e que a dispersão desses temas em outros órgãos ia, talvez, gerar um pouco de ineficiência no exercício do poder de polícia. Mas, de novo, essa é a minha opinião pessoal. Então, nós regulamos, ali embaixo da CVM, vocês vão ver, os emissores, né, de valores mobiliários, os administradores de carteira, os gestores, auditores independentes e todos os intermediários. E é importante que seja assim, porque ainda mais se a gente pensar no Brasil, que é um país que estava acostumado até há muito pouco tempo com taxas de juro num patamar altíssimo, que isso era um entrave natural para o acesso geral ao mercado de capitais. A gente tem aqui, no Brasil hoje, um pouco menos de 600 mil investidores individuais em renda variável. Isso são dados da Bolsa, né, da B3. 28 milhões de CPFs ativos. Olha o tamanho, olha a distância, né, da qual a gente está tratando aqui. Olha quantas pessoas não poderiam ser investidores em mercado de capitais. Quando a taxa de juros... Diga. O Humberto fez uma ótima colocação aqui. É o seguinte, já vou chegar lá, não. Em cima, existe o Conselho Monetário Nacional, que é um órgão colegiado que edita resoluções que são publicadas pelo Banco Central que vão afetar mercado financeiro e mercado de capitais também. Nós participamos do Conselho Monetário Nacional, embora não tenhamos voto. Lá são 3 votos, né? Ministério da Fazenda, Planejamento e Banco Central. Mas anteriormente, as reuniões do Conselho Monetário Nacional ocorrem reuniões da COMOC, né? Que é a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, onde aí sim vota a CVM e todos os demais também. E também Procuradoria da Fazenda, opina. E ali são travadas as discussões técnicas. Então, existe um nível de coordenação. Até porque a gente vê que algumas vezes é possível que haja dúvidas sobre onde é que cai um determinado assunto, se é na nossa quadra, né, se é na quadra de outra autarquia. Então, isso existe. E também existe uma comissão de regulação do mercado, onde estão a Previc, né, que toma conta de um mercado enorme de investidores institucionais, e a SUSEP, pela mesma razão.
Mas isso tudo é feito de forma coordenada, exatamente para permitir que a atuação seja harmônica. Então, eu vou passar um pouco por aqui, porque a gente já falou disso, quer dizer, né? Inspiração na criação da SEC, né? A SEC foi criada em 1933, né? Como resultado, ela é uma resposta, legal a um momento de crise. A SEC foi criada logo depois da Depressão. Sarbanes-Oxley foi criado depois dos escândalos de Enron, etc. Dodd-Frank, mesma coisa. Então a gente tem esses momentos de criação, deve haver um gráfico que mostra atividades legislativas, né, de respostas para momentos de crise, para situações de crise, como foi o caso da criação da SEC. Então, o que faz essa lei, né, 6385? Ela cria a CVM, estabelece quais são as atividades, os objetivos, o que são os valores mobiliários, trata da nossa atividade de supervisão e sanção, e também as penalidades que são aplicáveis aos infratores. Mais recentemente, ano passado, foi aprovado... Como é que eu estou de tempo? Desculpe. Quando, ano passado, foi editada a Lei 13.506, cujo objetivo era, basicamente, atualizar, né, alterar o processo administrativo do Banco Central e também da CVM, e houve algumas pequenas alterações além disso. Quer dizer, no caso do Banco Central, a alteração foi mais estrutural, porque as regras de processo do Banco Central não vinham sendo atualizadas como as da CVM, então ele ganhou um arcabouço mais robusto previsto dentro dessa lei, 13.506, e nós tivemos algumas alterações. As principais delas, a primeira é a possibilidade de celebração de acordo administrativo em processo de supervisão, né, que são os acordos chamados de leniência, né, celebrados por outras autoridades. A CVM não tinha essa possibilidade, passou a ter. Além disso, foi criada também, foram criadas algumas tipificações específicas de crime, algum detalhamento na tipificação do insider trading, e uma muito importante foi a criação de regras que mudam a percepção pelo órgão regulador de como aplicar, como exercer a sua atividade sancionadora. Exigem do órgão sancionador a demonstração de justa causa, de proporcionalidade para aplicar determinadas medidas. Ou seja, um processo administrativo sancionador, que é o processo, vamos dizer, mais drástico, que pode resultar numa pena de inabilitação, uma pena pecuniária, esse processo ele só poderá ser iniciado após a lei, né, satisfeitos alguns requisitos de comprovação do grau de lesão, de lesividade, enfim, ao mercado, da repercussão da conduta, porque, do contrário, não satisfeitos esses requisitos, outras medidas menos graves vão ter que ser tomadas, mas às vezes igualmente eficientes. Muitas vezes, a gente vê na prática, um ofício de alerta, ou seja, uma carta que vai para algum regulado que numa supervisão ele é visto como praticando algum ato irregular, muitas vezes isso é desincentivo suficiente. Muitas vezes não houve um prejuízo ou um prejuízo material e aquela carta, para um regulado de boa-fé, né? Porque nem todo mundo que é infrator está necessariamente de má-fé. Você pode estar, às vezes, desavisado, você pode não ter se instruído o suficiente para saber quais eram os seus deveres e, portanto, ter deixado de fornecer uma informação ou coisa assim. Então, muitas vezes, uma carta vai ser suficiente para que você não se torne um infrator repetitivo. E, para o lado olhando pelo ponto de vista econômico da eficiência, para o regulador é muito melhor, porque o esforço dele, o custo dele, o ônus para emitir um ofício de alerta é muito menor do que um processo que tem uma fase de apuração, que tem depoimentos, pode ter uma fase probatória mais dilatada, tem defesa e tem um julgamento. Se, com muito menos esforço, eu consigo, e
eu já estou dizendo para vocês, deixando bem claro, poucas vezes eu conseguirei, mas se eu consigo, com um ofício de alerta, o mesmo objetivo que com um processo sancionador, não existe dúvida sobre qual das opções eu vou preferir. E também, além disso, mas bem menos importante, os patamares das multas foram alterados, mas essa foi, sem dúvida, esse foi um aspecto que ganhou muita importância, muita repercussão à época, mas que, sem dúvida nenhuma, não é o mais importante. Oi. Eu não estou te ouvindo. A dosimetria da pena, alguma ideia no colegiado de algo mais concreto, uma deliberação para uma dosimetria desse teto? Vou traduzir a sua pergunta aqui, só para nivelar a turma. O que acontece? Uma dosimetria da pena significa dizer o seguinte, a gente tem o teto, né, da pena de acordo com o tipo de infração. Se você tem uma oferta irregular, o teto da pena é o valor da oferta. Se você teve uma operação de insider trading que te resultou numa vantagem, o teto da pena é o triplo dessa vantagem, né? Se você causou um prejuízo, é o dobro do prejuízo. O que é a dosimetria? A dosimetria é a técnica que vai te permitir, na prática, determinar onde você vai calibrar a sua pena dentro daquele teto. E a pergunta ela é muito boa, porque é um passo seguinte necessário depois do estabelecimento do teto da lei, né, que foi um só que mudou, que é o seguinte, que critérios a gente vai usar? Isso é fundamental. Isso é fundamental porque a nossa resposta sancionadora tem que ser previsível. Ela tem que ser previsível. Então, agora sim, respondendo a sua pergunta, nós estamos, exatamente agora, concluindo uma minuta de instrução que vai ser submetida à audiência pública, onde constarão, por exemplo, dentre outros vários aspectos, as regras de dosimetria, né? E aí, já para explicar para vocês, a pergunta é boa até porque me dá chance para fazer mais uma observação aqui. O trabalho, quer dizer, a atividade regulatória da CVM, a edição de normas, ela é feita com intensa participação pública. Nós levamos as instruções sob forma de minuta para audiências públicas, onde nós dizemos quais são os pontos que, a nosso juízo, são mais importantes, dúvidas que nós tivemos, e depois nós abrimos para contribuições. E um processo que dura meses. Depois nós avaliamos dentro do colegiado a área técnica, primeiro, avalia cada contribuição feita e apresenta para o colegiado sua opinião sobre cada contribuição feita pelo público. Vocês aqui individualmente podem fazer contribuições em audiências públicas sobre temas que sejam do interesse de vocês. Qualquer pessoa pode. E qualquer pessoa que fizer uma contribuição vai ter a sua contribuição mencionada no relatório da audiência pública, que é o que a gente apresenta quando a gente edita a instrução, né, na forma final dela. Então, para dar uma ideia aqui do tamanho do mercado que a gente regula, alguém se surpreendeu com o tamanho? Só uma pessoa. O resto, você está por fora. O resto aqui já sabia muito bem. Mas esse é um mercado de um tamanho bastante expressivo. O mercado brasileiro de fundos de investimento, ele é especialmente grande, pensando em escala global. São 16 mil fundos, 15.900 alguma coisa, mas quase 16 mil fundos regulados pela CVM. O total de ativos, um pouco superior a 4 trilhões de reais, ativos sob gestão de fundos brasileiros. Isso nos coloca atrás de Estados Unidos, Luxemburgo, Inglaterra e olhe lá. Mas é um mercado a nível mundial bastante expressivo. E é assim porque, dentre outras razões, porque a regulação de fundos, a supervisão de fundos, ela é tradicionalmente de boa qualidade.
no Brasil, o nível de informação que existe e a resposta regulatória rápida e eficiente nesse campo ajudaram a gente a chegar num mercado de fundos bastante expressivo a nível mundial. Mas aqui eu estou separando para chegar nesses 20 trilhões, né, são números de abril. Tudo isso aqui é informação pública. Depois eu vou falar um pouquinho, vou fazer uma provocação aqui a vocês, mas isso é combinando os fundos, debêntures, certificados de recebível do agronegócio, enfim, tudo isso combinado. E nós supervisionamos 47 mil participantes. 47. E aí, de novo, investidores não residentes, são quase 20 mil. Os fundos que eu falei são 15.900 e poucos. Administradores de recursos, tudo aí. Né? Mas a renda fixa, ela ainda é predominante. Tá? E, de novo, voltando aqui na expressividade da indústria de fundos, ela é a maior financiadora ainda da dívida pública do país. E aqui vocês podem ver o efeito do cenário macro nas captações. De novo, tudo separando, né, os tipos de fundos. Aqui um resumo do que eu já falei, no fundo, né, das nossas funções. Isso aqui, francamente, eu também já falei, não vou ficar lendo para você. Oi, diga-me mesmo. Não, ótima pergunta, Humberto. Não. Uma questão muito comum que se coloca para nós nessas discussões sobre se deveria haver mais de uma bolsa de valores, por exemplo. E o que nós dissemos? Isso vale para a bolsa, vale para qualquer administrador de mercado organizado. Dentro do arcabouço legal brasileiro, não é atribuída à CVM a função de policiar a concorrência. É esse tipo de intervenção, né, no domínio econômico. Então, isso. Então, a nós não cabe fazer isso. O que cabe é regular o funcionamento, por exemplo, do mercado organizado, né, da Bolsa de Valores. Tanto assim que quando houve a união da então BMF Bovespa com a CETIP, né, que fazia custódia, que é um serviço bastante correlacionado, nós não tivemos que aprovar como o CAD teve que aprovar. Nós tivemos apenas que verificar a adequação do ente, vamos dizer, resultante, que é a B3, né, às nossas regras aplicáveis. Então, de certa forma, aprovamos, mas não sob o ponto de vista de concentração de mercado. Mais passivamente. Isso cabe ao CAD. Mas nós tivemos que determinar, num termo, né, que foi de compromisso que foi assinado em março do ano passado, antes da minha entrada, a CVM foi uma das partes desse termo de compromisso e que negociou também as obrigações que o ente resultante teve que assumir. Né? Mas não, assim, eu digo que a nossa atuação é apenas no sentido de garantir que, se alguém quer prestar serviço no mercado, esses são os parâmetros exigidos. Se será uma bolsa, se serão duas ou três, isso não nos cabe. Está na mão do CAD. Está na mão do CAD. Então, essa atuação de disciplina, né, e fiscalização, já expliquei um pouco a vocês, enfim. Acabou que eu já falei bastante disso aqui. Mas eu queria só falar um pouco, uma provocação final, acho até que eu já estou no meu tempo. Uma das nossas missões é fomentar o crescimento do mercado. E isso, para que a gente possa fazer isso, é fundamental que o mercado seja relevante sob todos os pontos de vista. Então, uma das atuações importantes da CVM é, inclusive, na área de educação financeira. A CVM divulga e promove a divulgação de uma quantidade bastante expressiva de conteúdo na área de educação financeira, Brasil afora. Esse é um trabalho bastante reconhecido, né, feito pela nossa Superintendência de Orientação aos Investidores. A IOSCO, que é a Organização Internacional dos Reguladores de Mercado, né,
ela tem 8 comitês temáticos. Um deles é justamente o comitê que cuida da parte de educação financeira, de investidores de varejo, né, principalmente. E, até há muito pouco tempo, era o único comitê da IOSCO liderado por um mercado emergente, era esse comitê, que era liderado por nós, ainda é. Isso é um reconhecimento do trabalho histórico que a CVM faz, e eu fico à vontade para falar isso, porque já era assim antes de eu entrar. Então, é um trabalho histórico de muitíssimo boa qualidade que a CVM faz na área de educação de investidor, de inclusão financeira, né? Então, existem concursos culturais que a CVM promove, existe um portal de orientação ao investidor dentro. Essa parte educacional realmente ela é importante. Mas, além disso, aí sim é algo que eu tenho procurado promover desde a minha entrada em agosto do ano passado, a gente tem se aproximado da academia. A gente tem procurado, através de convênios, inclusive aqui com vocês, a gente tem procurado trazer a pesquisa para o mercado de capitais. Então, futuros autores de teses de graduação, de mestrado, de doutorado, a gente tem enorme interesse em que vocês se interessem em temas de mercado de capitais. Nós temos uma base de dados que vocês podem imaginar, que é interessantíssima. A gente tem interesse em, claro, dentro das condições possíveis, franquear o acesso e fazer com que bons acadêmicos aqui como vocês queiram desenvolver linhas de pesquisa em assuntos de mercado de capitais. Quer dizer, isso é de nosso interesse, porque a divulgação dessas pesquisas que vocês no futuro vão fazer, essa divulgação é fundamental para aumentar ainda mais a relevância do mercado de capitais. A gente está evoluindo nesse sentido, as pessoas estão se tornando mais familiarizadas. Eu falei aqui em 600 mil, quase isso, né, investidores em renda variável, pelo menos no cadastro lá na B3, isso não é nem metade do número de pessoas cadastradas para comprar ativos virtuais. E olha que os ativos virtuais surgiram outro dia, né? Então, é muito importante que a gente aproveite esse momento de taxas de juros mais convidativas para o mercado de capitais, para que a gente possa tornar as pessoas mais familiarizadas com o mercado de capitais. Enfim, isso é algo que está dentro do nosso dever. E eu estou aqui fazendo um pouco esse papel também de ajudar a divulgar para vocês esses conceitos básicos e também de colocar a CVM à disposição do público, né? Que é para isso que a gente funciona. Então, isso aqui são informações que são disponíveis no nosso site, né? Que é preparado pela nossa assessoria econômica e de risco, é o nosso boletim de mercado e de risco. E, enfim, de novo, agradeço demais o convite e estou à disposição para conversar com vocês. Então, eu queria agradecer aqui ao Marcelo por essa palestra, foi muito didática, acredito que muito didática, foi bastante claro, né, e muito bom para esclarecer alguns pontos sobre a CVM, né? Vamos abrir então agora para as perguntas. Antes disso, né, o Marcelo mencionou no final esse convênio, tá? É um convênio que a CVM está celebrando com a Fundação Getúlio Vargas, que vai nos propiciar aí, né, acesso a dados, né, para vocês que estão começando e têm interesse em fazer pesquisas em mercado de capitais. Eu acho que é uma ótima oportunidade aí para terem dados novos, para lançarem uma agenda, e isso vai dar um bom impulso na agenda de pesquisa dessa área também, né? Bom, então vou abrir a pergunta para vocês, quem quiser fazer alguma pergunta, já temos uma ali. Deixa eu só dar uma roubadinha, Marcelo, vou começar aqui, enquanto está chegando o microfone. Eu acho que uma coisa legal de falar, que eu até estava lendo sobre isso outro dia, a questão de novas tecnologias e a regulação, né? Eu estava lendo outro dia um livro do Alvin Roth, chamado Como Funcionam os Mercados, que ele abre com uma historinha, não vou me lembrar exatamente como é que é a historinha, mas ele fala o seguinte, tinha um grupo de investidores, uma praça, que investiu nos cabos de transmissão de informações de altíssima velocidade, e com isso eles conseguiam receber informações com 10 centésimos de segundo antes dos concorrentes, e através dessas operações de alta frequência eles ganhavam muito dinheiro com isso.
né? Quer dizer, como é que o regulador vê esse tipo, né, de tecnologia, quais são os desafios que impõem, se isso, essa vantagem informacional, né, quer dizer, em termos de funcionamento do mercado, como é que fica essa questão, como é que isso está no Brasil, e eu acho que isso é interessante dar uma palavra, mas antes, pode ficar isso no Deck of the Mind, vamos ouvir o que o pessoal tem para falar também. Pode. Primeiramente, boa tarde, né? Eu queria perguntar, você citou dos Estados Unidos, que tem 3 ou 4 órgãos reguladores, e no Brasil só tem um. Eu queria perguntar, primeiramente, se essa dispersão, fragmentação dos órgãos reguladores tem alguma interferência na eficiência, na eficiência, na parte da eficiência. É difícil a gente pensar na comparação, porque se 3 órgãos reguladores conseguem atuar de forma coordenada, ou com pouca fricção, ou com um espaço não regulado, né, sem um espaço não regulado, isso em tese é uma questão de cada país, né, porque ele tem suas razões. Os Estados Unidos tem uma cultura, tem uma história de muito menor intervenção estatal do que o Brasil. A SEC foi criada em 33, o CFTC foi criado no final da década de 70. Dizem, quem quiser uma boa indicação de um livro que conta essa história da criação do CFTC, existe um livro lançado ano passado chamado First Class Catastrophe. Ele foi publicado, a autora é a Diana Henriques, que é uma excelente jornalista do New York Times, que foi quem lançou, a meu ver pelo menos, a melhor história do caso Madoff também. E foi a única que o entrevistou dentro da prisão. Quem viu o filme do Madoff na HBO? Alguém viu? É a jornalista que está com ele, ela faz o papel dela mesma dentro da prisão com ele, enfim. Ela lançou um belíssimo livro falando sobre a criação do CFTC, propulsionada por Chicago, né, pelas bolsas de futuros e de mercadorias, que eles queriam ter o regulador deles. E aí a gente está entrando de novo, me desculpa, num outro domínio econômico aqui, que é a tal da teoria da captura, não é isso? Então, a resposta que eu tenho para você é não sei, porque você pode ter um regulador que tome conta dessas 3 áreas, né, como é o nosso caso, estou simplificando muito, mas que tome conta de 3 áreas, mas se a gente não atuar de forma organizada dentro de casa, isso não vai adiantar muito. Ao passo que você pode ter 3 reguladores atuando de forma muito coordenada com vantagens, certo? Então, isso vai depender, né, de cada caso mesmo. Uma coisa não é... Exato. Não, exato. Quer ver? Olhando por um outro aspecto, volta e meia a gente ouve falar de dispersão acionária como sendo um fator, assim, um indicativo de desenvolvimento de mercado. Companhia que não tem dono, como se diz por aí. Você tem companhias que o maior acionista não chega a ter 3% do total das ações. E isso é associado como algo bom. Isso não acontece na Alemanha, isso não acontece no Japão. E ninguém aqui vai me dizer que são economias atrasadas. De novo, é uma questão cultural. Tem várias explicações para isso ter andado dessa forma nos Estados Unidos. Várias e várias explicações. Tem teorias políticas, inclusive, falando sobre a exacerbação do federalismo e das autoridades locais, a presença histórica de bancos pequenos nas localidades onde os americanos investiam as poupanças deles e o gestor era aquele gestor do banquinho pequeno que comprava uma participação. Isso acabava impedindo uma concentração como existe em outros lugares. Mas isso não quer dizer que o mercado é mais desenvolvido e o outro menos. Você vai ao Japão, você tem aquela teia, né, de acionistas, né, como eles chamam, acho que é Keiretsu, né, é o nome que eles dão para o sistema que eles têm. Ou na Alemanha, que são as seguradoras, os fundos mútuos grandes, que são donos de uma parcela muito concentrada do capital. Então, eu acho que aqui tem diferentes maneiras de você olhar, você tem várias maneiras de você chegar para o mercado desenvolvido diferentes, dependendo de vários fatores. Pergunta aqui na frente. Alô?
Pergunta que faz link com a questão da previsibilidade. Historicamente, salvo uma hipótese muito específica, o emissor nunca foi responsabilizado por falha de divulgação de informação, né? Salvo a questão da 400, oferta pública. O colegiado tem debatido isso, e se houver uma mudança, a ideia é que seja prospectiva, seja para novos casos. Como é que está essa questão? Ou essa questão ainda não foi para o colegiado? Não sei se... Desculpa, é porque acho que essa pergunta é muito específica. A gente analisa os casos que chegam, o colegiado analisa os casos que chegam. A gente não diz, vamos olhar esse tipo de caso mais. Quando os casos chegam, a gente procura decidi-los. Porque assim, seria uma alteração, só uma pergunta, assim, uma alteração de jurisprudência muito forte, né? Você passar a responsabilidade ao emissor, né? Por falhas, por exemplo, no formulário de referência, fato relevante. Mas a gente tem que responsabilizar quem tem a responsabilidade na instrução, né? Não é isso? É como a gente procura fazer. Não existe uma guinada. O caso concreto surge, ele vem da supervisão, vem de uma denúncia, a gente apura e decide. Acho que é mais simples do que parece, no fundo. Vamos aqui na frente. Marcelo, obrigado pela... Desculpa. Obrigado pela palestra, né? Eu sou Rodolfo, aluno da graduação aqui da FGV. E lá atrás, quando a CVM foi criada, em 76, ela tinha uma atuação um pouco limitada, né? E como órgãos fiscalizadores no Brasil, houve uma evolução de lá para cá. Especialmente em 97, em 2001, quando recebeu a independência orçamentária, a independência financeira. E eu queria te perguntar, queria fazer a pergunta em volta, como é que é a relação da comissão, do órgão fiscalizador, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, como é que se dá isso? Porque tem cargos comissionados na CVM, a CVM não realiza concurso desde 2010, eles têm tentado protocolar o concurso com o Ministério da Fazenda, que foi para o Ministério do Planejamento, a sua própria nomeação tem que passar pelo Senado Federal. Como é que se dá essa relação do agente regulador com o Poder Executivo, né, o Congresso Nacional e, enfim, com a política, né? Olha, a CVM é um órgão de Estado, né? Ele não é um órgão de governo. Isso já faz uma diferença. A escolha não só minha, né, e a confirmação minha e dos diretores da casa, ela, como você falou, é um processo que envolve executivo e legislativo. Uma indicação que vem do executivo é confirmada, é sujeita a uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e depois levada ao plenário uma vez aprovada, né, na comissão. E esse é um trabalho que é feito, enfim, o Ministério da Fazenda conduz esse trabalho, depois com o apoio da Casa Civil, e nós temos que, indo ao Senado, como foi meu caso, eu respondo a questões colocadas pelos senadores na Comissão de Assuntos Econômicos. E é livre, é um debate livre, inclusive durante a sabatina, qualquer interessado pode, acessando o site do Senado, formular perguntas que são levadas, né, para os sabatinados. Então, é altamente transparente e altamente livre. De resto, nós temos um acompanhamento, né? A CVM tem um escritório de representação, uma superintendência, né, de relações institucionais em Brasília, que acompanha toda a movimentação dos órgãos do Poder Executivo, do Legislativo, e nos assuntos de nosso interesse, ou nós somos chamados a nos manifestar, ou nós manifestamos interesse e debatemos. A gente tem uma relação bastante construtiva com todos os órgãos do governo, enfim, especialmente aqueles com quem a gente lida mais, né, obviamente. Mas é feito de forma muito aberta, e eu acho bastante produtivo. A minha experiência tem sido muito positiva nesse sentido. Bom, temos ainda 5 minutos, antes que 3h30, antes que congelemos também. Então, se alguém tem mais alguma pergunta, por favor. Eu tenho. A minha pergunta, meu nome é Arnaldo, minha pergunta é em relação às criptomoedas. Você comentou um pouco, botou uma degustação do teu pensamento em relação à criptomoeda. Eu penso bem parecido também, mas dado
o tamanho que esse mercado se tornou, tá? E, de certa forma, a representatividade que ela teve, e por ser uma nova tecnologia também que está sendo formada, você poderia esgotar um pouco mais o pensamento da CVM em relação às criptomoedas e por que não há hoje um movimento para regulamentar esse mercado? Tá. Eu não posso falar o pensamento da CVM, posso falar o meu. Mas existem alguma... A primeira pergunta, eu acho que se liga um pouco num comentário feito aqui anteriormente pelo professor Humberto, que é o seguinte: nem tudo nesse universo cai no nosso campo regulatório, né? Então, por exemplo, quando a gente fala moeda virtual, moeda chama mais a atuação do Banco Central. No nosso caso, o que interessa? Interessa, por exemplo, quando você está fazendo um chamamento ao público para adquirir algo que se assemelha a um valor mobiliário. Nesse caso, aí sim, sem ter regulação nenhuma nova, a CVM faz como faz em qualquer tipo de oferta. Quando a gente identifica uma oferta pública, quando a gente identifica o ativo ofertado como um valor mobiliário, se essa oferta está sendo feita sem registro prévio, nós atuamos, como inclusive já fizemos. E vou falar aqui de um caso público, tá? Caso público. Agora eu não me lembro quando foi, mas eu acho que foi no final do ano passado, nós tomamos conhecimento de um empreendedor que, por meio de um site, ele dizia o seguinte: a peça dele de venda era o seguinte: olha, vocês, para minerarem, e eu, quando começo a ver esses conceitos, mineração, etc., eu me lembro, eu fico olhando no passado, quando eu fazia graça com meu pai, que ele não sabia programar um videocassete, vocês não sabem o que é isso, mas meu pai não sabia programar um videocassete para gravar, e eu ria dele. Agora eu fico pensando que a minha filha de 10 anos sabe mais do que é minerar do que eu, ver como é que o tempo dá a volta. Depois eu explico o que é videocassete. Mas uma vez eu estava dando aula e falei que, desculpa eu ficar repetindo, eu pareço um disco arranhado. Aí eu olhei e ficava todo mundo assim para mim e falou: não, disco é o seguinte, é uma peça assim circular, né, feita com vinil. Então, mas enfim, esse é o avanço da tecnologia. Então, no nosso caso, o que ele dizia? Ele dizia o seguinte: você na sua casa, para minerar esse ativo virtual, você consome muita energia para o seu PC, né, para o seu computador. E isso vai aumentar a sua conta de energia. Faz o seguinte: nós vamos usar aqui, nós vamos minerar para você e você vai nos pagar uma parcela da nossa conta, mais uma comissãozinha. Então, você pagando, você compra essas cotas, que no fundo eles vendiam como frações da conta de luz deles, mais um percentual, e você terá, ao final de tal período, tal remuneração. Aquilo bateu lá para fiscalização, para supervisão, a gente olhou assim: peraí. E aí existe o conceito, né, que está lá na Lei 6385. A gente tem várias possibilidades de valores mobiliários, ações, debêntures, cotas de fundo, etc. E no final são contratos de investimento coletivos ofertados ao público que ofereçam valorização sem esforço do investidor, sem intervenção, sem esforço do investidor. E é isso, né? Então, quem está comprando o que está sendo ofertado, nesse caso, é parte desse público indistinto, não é um universo de 20, 30, 50 pessoas, é um público indistinto. Então, ele está adquirindo, está sendo oferecido para ele uma remuneração futura, que ela, para se materializar, para ela ser concreta, ela independe de qualquer intervenção desse investidor, além de fazer o aporte. Então, isso aí é o conceito de valor mobiliário, e uma vez nós tendo visto essa oferta, essa é uma de várias, tá? Estou lembrando aqui de uma. Nós emitimos um ofício ordenando a suspensão, mas isso é feito assim: primeiro nós pedimos esclarecimentos. Dependendo dos esclarecimentos ou da falta deles,
nós vimos com um ofício subsequente, esse sim é uma ordem de suspensão daquela oferta, por ela ser de valor mobiliário, por ela ser pública e por ela não ter registro prévio. Então, isso a gente faz com a lei que existe hoje, com as instruções que existem hoje. Não precisamos editar nenhuma instrução nova. Outro caso também foi de gestores que queriam colocar nas suas carteiras de fundos esses ativos virtuais. Ora, como esses fundos são registrados, para a CVM é importante que o mercado saiba que o que existe nas carteiras dos fundos passou por algum filtro, né? E, em janeiro, a nossa área técnica emitiu um ofício circular dizendo que esses ativos virtuais, por hora, nós não consideramos que eles podem ser chamados de ativos financeiros para os fins da instrução da CVM sobre fundos. Então, nós estávamos basicamente dizendo, gestores não coloquem ativos virtuais em carteira de fundos, porque isso vai ser considerado irregular. Estamos trabalhando para ver em que circunstâncias isso pode ser feito. Poucos. A maioria tem dado respostas como a nossa. Em outubro, a CVM ela emitiu um comunicado basicamente para alertar o público dos riscos e dizer que nós estávamos acompanhando. Em novembro, nós voltamos a emitir um comunicado, dessa vez um comunicado conjunto com o Banco Central. Quer dizer, foram 2 comunicados coordenados. Nós trocamos minutas, inclusive. E emitimos no mesmo dia, na mesma hora, para mostrar um pouco a atuação conjunta. De novo, ainda com o propósito de alertar para riscos, né? E até agora a gente não editou nenhuma norma, nem tampouco o Banco Central. Lá fora a resposta tem sido bastante parecida. Já existem alguns mercados que estão criando ambientes de negociação oficiais para isso. E tem mercados que simplesmente proibiram. A China proibiu. A Coreia proibiu. Então, você tem respostas desde as mais liberais até as mais radicais no outro sentido, e a nossa, que eu acho que é uma ainda moderada. A gente não quis regular ainda, porque a gente não sabe direito quanto, o que e quem vai fazer isso, né, no fundo. Mas a resposta acho que tem sido até agora adequada. Então, estamos às 3h30, então, eu queria agradecer aí a participação de todo mundo, agradecer principalmente o nosso palestrante, Marcelo, foi ótima essa palestra, obrigado, foi um prazer recebê-lo. Obrigado.